Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, nós estamos indo para a nossa última aula do nosso curso de análise de sistemas, né? E hoje nós vamos falar sobre o diagrama de sequência, tá? É, Então, recapitulando, né? O diagrama de sequência é um dos diagramas da UML, né? Que nós já vimos, que é a linguagem de modelagem unificada, né? E a UML, ela é dividida em dois tipos de diagramas, que são diagramas de comportamento de sistemas, diagramas de estruturas de sistemas, né? E o diagrama de sequência, ele é um diagrama de comportamento, né? Então, nós já vimos, dentre os outros diagramas de comportamento, nós já vimos o diagrama de casos de uso, fizemos atividades, exploramos bem os conceitos do diagrama de casos de uso, né? E porque o diagrama de sequência ele faz também uma referência à utilização do diagrama de casos de uso, né? E existem outros diagramas de comportamento também, dentro do diagrama de estados, dentre outros, né? Por conta da carga horária da disciplina, nós não vamos ver o diagrama dos outros diagramas, né? Mas eu acredito que os principais diagramas nós chegamos a ver, que é o caso de uso, né? E o de sequência que nós vamos ver agora. Dentre os diagramas de estrutura, nós vimos o de classe, a gente explorou bastante as funcionalidades do diagrama de classes, né? O diagrama de pacote também nós vimos dentro do diagrama de classes, né? De componentes também a gente não chegou a ver por conta da nossa carga horária, né? Mas recapitulando, pessoal, nós estamos dentro daquele processo de software, né? Que é comunicação, planejamento. Nós estamos ainda, né? Na fase de modelagem, né? A fase de criação de diagramas é a fase de modelagem de todo o sistema que você vai construir, né? Então, o diagrama de sequências ele está dentro dessa etapa de modelagem também. É um diagrama que trabalha junto com o diagrama de classes e o diagrama de casos de uso, né? Todos eles se interrelacionam, né? É... Bom, pois bem, é, de uma forma geral, o diagrama de sequências ele pode ser criado depois que você já criou o diagrama de casos de uso, você já tem os cenários do seu sistema, você já tem os atores que vão estar atuando em cada funcionalidade do sistema e você também já tem a estrutura do seu sistema, né? A nível de dados, a nível de informação, né? E a nível de funcionalidades que seu sistema vai precisar oferecer, né? Então, uma vez que você já tem esses dois diagramas, você parte para o diagrama de sequência e a gente vai entender por que disso, né? Então, uma vez que o diagrama de classe foi elaborado, já se possui uma ideia total da estrutura de dados, a funcionalidade do sistema deverá possuir, né? A estrutura de dados, nós temos uma ideia geral das classes e atributos, né? E isso a nível de armazenamento de dados, né? O que você vai precisar armazenar. E você já tem uma ideia das funcionalidades que o seu sistema vai ter, que essas funcionalidades elas são implementadas por meio de métodos ou funções que existem nas classes, né? Que nós também já estudamos, né? E esses métodos, essas funcionalidades, métodos ou funções está estritamente ligado com o diagrama de casos de uso, né? Que são cenários de utilização do sistema, né? É, Pois bem, então como visto, né, o diagrama de classe ele possibilita a construção de um sistema sobre o paradigma de orientação a objetos, né? Então você tem todos os elementos, as instâncias de dados do seu sistema, eles são entendidos como objetos do mundo real, né? Então nós trabalhamos bastante essa questão da classe paciente, classe médico, né? Aquele sistema de gestão de clínica, né? De um hospital, né? Então nós temos lá uma classe paciente, tem os seus atributos, nós temos os possíveis objetos dessa classe, né? Por exemplo, José. E de acordo com os requisitos funcionais levantados pelo sistema, né, o sistema deve implementar funcionalidades a serem exercidas sobre aqueles objetos. Né? Por exemplo, nós estudamos era o cálculo do MC de um paciente com base em seu peso e a sua altura. Né? Então você tem uma classe paciente, você tem alguns atributos lá, peso e altura, e existe uma funcionalidade que deve ser exercida sobre esses dados, que é o cálculo
da massa corpórea, né? Então essa é uma funcionalidade, é um exemplo de um caso de uso, né? Então, para esse cenário, né, nós tínhamos então essa classe que é a classe paciente, né? Então nós temos os atributos da classe, CPF, nome, data de nascimento, peso, altura, e aqui nós temos uma série de métodos que rodam sobre essa classe. Nós temos aqui os métodos getSet, são os chamados métodos POJO, e nós temos aqui uma função calcular IMC, que é uma função, um método que trabalha sobre dados desse paciente e faz um cálculo e retorna um valor, né? O que a gente quer passar com essa série de informações, né? Uma série de ações devem ser executadas em forma sequencial, né? Até que se tenha um determinado paciente no sistema e então possa se calcular o IMC dele com base no seu peso e altura, né? Então a gente está revendo esses conceitos de diagrama de classe, diagrama de caso de uso, funcionalidade, cenário, ator, né? Requisitos, funcionais, etc e tal. E o que acontece? O que o diagrama de sequência vem trazer para nós? Que uma série de passos devem ser feitos de forma sequencial, né? Para que você consiga, então, calcular o MC de um paciente. Você não chega e chama a função, calcular o MC de paciente. Existe uma sequência lógica até você chegar nesse método, né? Para ele funcionar de forma correta, né? Então, quais são essas ações sequenciais que devem acontecer no sistema para que você consiga, então, calcular o MC de um paciente, né? Para a gente entender, tudo isso é para ilustrar e tentar entender o que para que existe o diagrama de sequência, né? Então, você tem a classe paciente, então você precisa primeiramente criar o paciente, né? Criar um novo paciente. Aí, ou seja, o método calcular MC é um método que roda sobre dois atributos do paciente, que é peso e altura. Ele faz um cálculo sobre peso e altura. Então, você não adianta você criar um paciente e já chamar o método se você não tem peso e altura, né? Então, você precisa atribuir os dados desse objeto. Você precisa falar que, né, o CPF dessa pessoa, desse paciente, qual o nome desse paciente. Você precisa falar o peso desse paciente, atribuir a altura desse paciente. Aí então, aqui no passo 3, você consegue executar a funcionalidade desejada, que é calcular o MC, né? E essa função ela vai te retornar um valor e você vai poder então imprimir esse valor, correto? Então, diagrama de sequência. O que nós estamos vendo aqui? Uma série de sequências a serem executadas para qual funcionalidade? Conseguir o IMC de um determinado paciente, né? Então vamos ver aqui. Então, pois bem, pessoal, a gente já ilustrou, já fizemos uma análise do porquê que há necessidade do diagrama de sequência. Então vamos entender o que é o diagrama de sequência. Então o diagrama de sequência ele é um diagrama comportamental, né? Que representa a sequência de ações que precisam ser executadas no sistema para atender determinado cenário, né? Cenário, nós voltamos aos casos de uso, né? Então, por exemplo, um determinado caso de uso, um cenário, uma funcionalidade no sistema a ser executada por um determinado ator, né? Nós tínhamos lá no sistema de médicos, nós tínhamos vários atores, né? Secretário, médico, paciente, técnico e etc e tal, e cada ator do sistema executava uma determinada função no sistema, não é? E isso estava dentro de um contexto de um cenário, né? Então imagine que o cenário é a secretária que deseja cadastrar um paciente e fazer um cálculo do MC desse paciente, porque ela precisa ter esse número, né? Para passar para o médico, por exemplo. Esse é o cenário, então. Então, o diagrama de sequência ele segue uma ordem lógica no tempo, onde cada passo deve ser executado, né, para que se obter o resultado daquela funcionalidade. Bom, o diagrama de sequência ele vai atuar sobre estruturas instanciadas de um sistema. O que é estruturas instanciadas de um sistema? Então, você tem um sistema baseado em classes, né, no paradigma orientado a objeto,
uma estrutura instanciada de classe são objetos, né? E ele também pode atuar sobre componentes de interface, componentes de view, componentes de controle, né? Que são esses componentes de interface? São telas, tela de cadastro, tela de login, tela de início de relatório, enfim, são uma série de componentes do sistema que estão ali de certa forma instanciados, né? Eles estão sendo usados por algum cliente, né? E a interação entre componentes se dá por meio de mensagens e respostas ao longo do tempo, né? Então, pessoal, um exemplo prático, então, para se construir um diagrama de sequência. Aqui, esse exemplo é um exemplo extremamente simples. Vocês vão estudar possivelmente em outros cursos, cursos que abranjam mais a questão da engenharia de software do projeto de análise de sistemas, né? Possivelmente vocês vão ver isso com muito mais detalhes em outro curso, no curso de graduação, né? Mas a gente vai ilustrar aqui como uma forma iniciante de se entender o que é um diagrama de sequência. A gente vai ilustrar um cenário bem simples, né? Então primeiro você tem casos de uso. Qual que é o caso de uso? Por exemplo, uma secretária, ela cadastra o paciente. Pois bem, e uma secretária, ela calcula o IMC de um paciente. Ela deseja calcular o IMC de um paciente, né? Ao cadastrar um paciente, você tem que ter um extend, né? Que possivelmente você pode ou não calcular o IMC do paciente. Então é uma ação de deseja ou não deseja, né? Bom, e nisso tudo você tem o diagrama de classe, que é um diagrama de estrutura do sistema correspondente a esses casos de usos aqui que desejam ser implementados pelo sistema, né? Então, o diagrama de classe nada mais é, para representar esses dois casos de uso, nada mais é que a classe paciente, onde você cadastra os dados do paciente, e você tem uma função calcular IMC que está diretamente ligado com esse caso de uso, que é calcular IMC do paciente. Então você tem que o método calcular IMC, é um método que retorna um valor double, né? Ele tem um valor retornado para o usuário, né? Ok. Bom, então né? Exatamente isso que eu acabei de falar. O diagrama de sequência ele mescla tanto elementos do diagrama de caso de uso quanto do diagrama de classes, né? Porque você tem um cenário e você tem um ator, né? E o ator é aquele que vai injetar dados no sistema. O ator ele participa ativamente desse cenário. É ele que vai injetar os dados do paciente. É ele que vai fazer a chamada do método do cálculo do paciente, do IMC. Então, o diagrama de sequência ele mescla os dois diagramas de caso de uso e de classes, né? E o diagrama de sequência? Quais são as ações a serem executadas nos sistemas para atender esse cenário proposto, né? Qual que é o cenário? A secretária deseja cadastrar um novo paciente e calcular seu MC. Então, as ações que devem ser executadas no sistema são exatamente essas aqui que a gente já viu nos slides anteriores, né? Que a secretária deseja cadastrar um novo paciente e calcular seu MC. Então, existe um passo a passo aqui que deve ser executado, né, até que ela consiga aqui, então, imprimir o IMC do paciente, que nós já vimos nos slides anteriores. E aqui, por fim, então, nós temos o diagrama de sequências, né, que representa esse caso de uso e né, com essa classe, com a classe paciente, que é a única classe que está sendo usada nesse exemplo. Então, volto a dizer, reforçar, é um diagrama extremamente simples, porque o cenário que eu passei aqui é um cenário extremamente simples. Então você tem aqui só um elemento de sistema que está sendo utilizado, que é o paciente, que é a classe paciente, você não tem. Você poderia ter aqui para frente mais uma série de elementos de sistemas que poderiam estar sendo utilizados, né? Nada mais são do que interações entre classes, né? Tanto de classes de visualização quanto classes de modelo de negócio, né? Pois bem,
Então, quais são? Nesse slide aqui a gente está ilustrando os elementos do diagrama de sequência. Então, você tem aqui qual o ator que participa desse cenário. No caso aqui é a secretária, não é? A secretária que participa. Aqui nós temos a linha da vida. O que é a linha da vida? A linha da vida, como nós dissemos, o diagrama de sequência, ele representa uma série de ações sequenciais ordenadas que acontecem no sistema. Então, nós dizemos que isso é uma linha da vida porque as ações elas começam aqui em cima, né, da primeira até a última ação, não é? Então, por isso que nós dissemos que linha da vida, no diagrama de sequência se chama mesmo linha da vida, né? Porque são ações que são desencadeadas, né, ao longo do tempo em uma ordem sequencial, né? Bom, aqui desse lado nós temos os elementos do sistema que interagem com os atores, né? Então aqui nós temos aqui o elemento sistema, o elemento é a classe paciente e aqui é o objeto dessa classe. Então nós temos aqui o objeto paciente, que é da classe paciente. É dessa forma que você especifica o elemento sistema que está sendo utilizado aqui. No caso é uma classe, né? E aqui nós temos, né, as mensagens que são chamadas no caso, pelo cliente aqui, pelo ator do sistema. O ator do sistema faz uma série de mensagens e ele manda essas mensagens para esse elemento do sistema aqui, que no caso é a classe paciente, não é? Essas mensagens, pessoal, nada mais são do que chamadas de métodos, né, no sistema, aquelas que a gente já fez em PHP, né? A gente faz a modelagem, fez em PHP, são chamadas de métodos, não é? Que são chamados. Aqui ele está setando os valores para cada atributo da classe, né? E aqui no caso, quando alguma mensagem ela retorna um valor, algum retorno, um ok, um sucesso, né? Ou algum valor específico que esse método ele possa retornar, né? Então você tem uma resposta. E essa resposta ela é representada de forma tracejada, não é? Ok. Aqui nós temos um estereótipo aqui, não é? Que é criado automaticamente na mensagem, porque as mensagens elas podem ter alguns tipos, né? Você pode estar criando um novo elemento, você pode estar destruindo, né, um elemento que já existe. Então, quando você vai fazer um new, você vai criar um novo objeto da classe paciente, que é exatamente isso aqui, criar paciente, né, que é um new paciente, aquilo que a gente já viu, né, existe um estereótipo pronto, diagrama, que é o create. Você está criando um objeto paciente, não é? E aqui quando não tem o estereótipo são chamadas de mensagens comuns mesmo, né? Não é criação, você já está trabalhando com objeto instanciado, né? E, e são métodos comuns aqui dessa classe. Então aqui, por exemplo, então qual são a sequência lógica desse diagrama? A secretária ela cria um novo paciente, aí ela vai atribuindo os valores. Set CPF é uma função, é um método, uma mensagem, manda o CPF para a classe. Set nome, ela manda o nome. Set peso, ela manda o peso. Set altura, manda a altura, né? E feitos esses métodos de atribuição de valores, aí então no sexto passo ela calcula o MC, ela chama esse método calcular MC e o sistema vai ter um tempo de processamento aqui, que é esse tempo, e vai retornar o IMC então para a secretária, né? Esse é um exemplo bem simples do diagrama de sequências, onde você faz uma série de chamadas. Essas chamadas podem ou não desencadear outras chamadas, né? E vai atribuindo respostas para o seu cliente. O cliente vai tendo respostas. Você pode usar o diagrama de sequência para fazer todo o mapeamento de sequência de um sistema feito em MVC, né? Model, View, Control, né, com telas de sistema e para você entender por onde os dados eles passam, onde o ator ele
e ele coloca os dados, por onde esses dados eles vão passando até serem processados e voltarem pro ator, né, pro cliente. Pessoal, isso eu queria passar e eu vou passar para vocês aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui como se cria um diagrama de sequências aqui na ferramenta Dia, tá? Então é bem simples. Você abre o dia, tá? Aqui você vai abrir a folha de UML, tá? Aqui você vai escolher o ator, que é uma coisa que a gente já viu, né? Então aqui, ó, secretária, né? E aqui eu tenho a linha da vida, ó, linha da vida. Eu pego a linha da vida aqui e coloco aqui no meu ator. Perfeito. Ok, pessoal. E aqui você vai ter, né, os elementos de sistema, são aqui, ó, objetos. Ok? Ó, você escolhe aqui objetos, porque você vai trabalhar com objetos, como eu disse, objetos instanciados, né? Você dá 2 cliques aqui e você vai atribuir aqui em estado explícito. Em estado explícito eu vou trabalhar com o objeto paciente, que ele é da classe paciente. Ok? E aqui eu tenho uma linha da vida também em paciente, né? Que é o objeto que eu estou trabalhando. Bom, pois bem, eu já tenho aqui o ator e eu tenho o elemento de sistema que eu estou trabalhando. Então agora eu vou ter as mensagens, né? Vejam que eu posso trafegar aqui com a linha da vida, né? De mensagens. Vou já colocar aqui. E aqui, se eu der o botão direito aqui, ó, adicionar pontos de conexão. Você pode adicionar vários pontos de conexão, que é porque existe uma timeline onde esses eventos eles vão acontecer, né? E então você precisa adicionar pontos de conexão enquanto esses eventos eles ainda estão acontecendo, né? Eles não finalizam a execução deles. Vou adicionar mais um pouco aqui. Perfeito. Ok, aqui eu vou então chamar as mensagens. A mensagem você vai usar aqui o mensagem, ok? Então, a primeira mensagem que vai ser executada é a mensagem de criação do objeto, né? É a mensagem de criação do objeto. Então, quando você dá 2 cliques na mensagem, você tem aqui, você pode especificar a mensagem e você tem aqui o tipo de mensagem. Quando você põe criar, ou seja, ele tá é uma mensagem de criação de um novo objeto, então você põe aqui, ele já coloca o estereótipo create. Agora, se você quiser incrementar, colocar aqui o que exatamente está sendo executado, você precisa colocar um texto mesmo aqui no você acaba tendo que colocar um texto, né? Você pega aqui o componente de texto e põe aqui, né? Passo 1, criar objeto, né? Você pode especificar dessa forma aqui, né? Ok. Aí agora nós já temos os métodos que são específicos da classe paciente, né? Então você vai ter outras chamadas de mensagem aqui, que é, por exemplo, essa é uma mensagem de chamada normal, né? Você está chamando uma mensagem que é o set CPF, onde você passa o CPF, né? É o método comum. Aí você vai ter mais, eu vou copiar aqui para facilitar.
você vai ter mais uma série de métodos. Por exemplo, setNome. Você vai ter aqui o set peso, né? Você precisa atribuir o peso para você então ter como fazer esse cálculo. E aqui eu tenho o set altura. Né? Eu vou subir esse método aqui um pouco. Opa. E agora então eu já posso chamar uma função que é calcular IMC. Então eu já posso mandar uma mensagem para o meu sistema para ele calcular o IMC, porque eu já tenho os dados que eu preciso para então calcular o IMC do paciente. E nesse método o sistema vai ter um tempo de processamento aqui, que ele vai fazer um cálculo sobre o IMC, né? E nesse tempo de processamento ele vai enviar uma resposta para o cliente, né? Que é um return da função. Então você vai criar aqui né? Você vai criar aqui. E esse método, essa mensagem, ela é um retorno de dados. E ela vai retornar o quê? Vai retornar o IMC. Olha lá. Ok, pessoal. Então, sim, para ilustrar de uma forma bem simples, você criando um diagrama de sequência, seria dessa forma, né? Então, tem as mensagens que o cliente manda para a classe, né, para o objeto instanciado, e tem o retorno aqui, que no caso é o retorno do IMC do paciente. Bom, espero que vocês tenham entendido, a gente tenha conseguido ilustrar de uma forma didática, né? E a gente vai ter um exercício bem parecido com esse mesmo, a título apenas de utilizar os componentes aqui do dia e fazer um diagrama e poder postar lá. Tá ok, pessoal? Fiquem assim, até mais e até a próxima.